A oração foi descrita de diferentes formas por tantas pessoas. Diferentes escolas, diferentes pessoas deram significados diferentes, mas essas descrições não regalam o fato de que a oração está falando para Deus. Jesus estava ensinando e ele estava usando parábolas. Ele falou sobre a oração. Ele disse que devemos pregar e não ser feitos. É algo que devemos aprender. É necessário para nossas vidas como cristãos. A oração é parte das coisas que nos ajudam a crescer como cristãos. Que privilégio temos em Cristo para poder ir a Deus em oração. Isto não é algo que devemos brincar. É algo que devemos tomar com seriedade. Há muitas pessoas na Bíblia que nos mostram o poder da oração. Qual oração pode fazer através de Cristo? Jesus estava contando a AOS seguidores sobre o que ele pediu em Mateus 7, verso 7. Diga, e você vai ter dito. Segue, e você vai encontrar. Criar, e você vai ter aberto. Esta é uma frase muito popular na Bíblia. Ele sobe de todos os lugares, mas nós já sentimos a pensar nesta versão da Bíblia muito bem? Lendo e recitando esta versão não é o suficiente. Nesta versão, Jesus nos disse a perguntar e ele nos assegurou que se perguntarmos, receberemos. Isso não é privilégio de receber até de outras pessoas. Há vezes que nós pedimos ajuda de amigos ou família, mas eles simplesmente não estão lá para nós. Eles prometem a maioria do tempo, mas falam para manter a promessa. Não podemos culpar ninguém. Eles também são humanos. Mas Jesus nos disse que deveríamos perguntar qualquer coisa e ela deveria ser dada. Notem a palavra show. Ela fortalece o fato de que seguramente vamos conseguir o que pedimos. A razão pela qual muitas pessoas não pregam muito é que não sabem o poder que a sua prega contém. Se você pudesse estudar a Bíblia e ver como é poderoso cada palavra que você diz a Deus, você nunca vai parar de pregar. Há muitas instâncias em que as pessoas pregaram na Bíblia e grandes coisas aconteceram. Todos esses exemplos bíblicos não são para te intimidar de qualquer maneira ou para te fazer sentir inocente, mas para te encorajar no necessário de pregar muito mais. Paulo e Silas foram presos por pregar a palavra. Uma vez presos, tudo o que eles fizeram era orar e cantar para Deus. O que aconteceu depois de orar ou enquanto orava? Atos 16:26. E de repente houve um grande tremor. Então as fundações da prisão foram esforçadas, e imediatamente todas as portas foram abertas, e todas as bandas foram abertas. Você pode ver como a oração é poderosa. As fundações de prisão que foram guardadas altamente foram esforçadas, e um efeito aconteceu. Você sabe que você poderia fazer a mesma coisa? A Bíblia diz que a oração é muito mais aberta. Deus está te dizendo que você pode falar com Ele. Quanto grande é a situação que você está em? É essa a desafiante que você está enfrentando que é mais forte e maior do que o presídio em que Paulo e Silas foram mantidos? Se sim, é maior do que Deus que te disse que você pode falar sobre isso? Não. A mais cedo você percebe que sua força é mais forte do que seus desafios. A mais cedo você os sobrevive. Se Paulo e Silas tiverem esperado que alguém os abaste ou ser pedido, eles poderiam ter passado meses lá e não teriam feito os trabalhos de Deus. De Ezequias. Se estamos falando sobre a doença e as maldições, precisamos aprender de Ezequias. A história de Ezequias é que ele estava doente até a morte. Para fazer as coisas pior, Deus enviou alguém para lhe contar sobre a morte. Esse é Deus falando sobre a morte de alguém. Deus tem o último dizer. Um pensava que Ezequias aceitaria a informação e se preparasse para se movimentar para a eternidade. Mas o que fez Ezequias? 2° Reis 20, versículo 2. Então ele se tornou à guerra e se prostrou ao Senhor. Ezequias foi ao Deus imediatamente e falava com ele. No final, Deus adicionou 15 anos para a vida de Ezequias. Quando você está doente, as pessoas olham em você e dizem que a não pode ajudar. Dizem que a oração não pode ajudar, é como dizer que Deus não pode te curar. Há muitas doenças e doentes no mundo agora mesmo, mas você deve lembrar que Deus é o maior físico. Elias. Claro, não podemos falar de pessoas que fizeram diferença através das Escrituras sem mencionar Elias. Nós todos sabemos Elias como um homem do fogo. Elias fez algo diferente aqui. Ele controlou a natureza com a palavra de Deus. 1° Reis 17:1 e Elias. E os habitantes de Gileade, disse a Ahab, como o Senhor Deus de Israel mora, antes de quem eu perdi,
Não haverá Deus nem rei nesses anos, excepto por minha palavra. O 7 Degree de dezembro confirmou que aconteceu como a Elias falou. Diz que aconteceu depois de um tempo que o bruxo secou porque não havia raio na terra. Se olharmos a esta narrativa, o que vamos dizer é que Elias controlou o reino através de uma oração. É só o reino que Elias controlou nesse momento? Não. Você sabia que o perigo de reino naquele momento causou uma grande fome? 1 Degree Race 18 versus 2. Então Elias foi apresentar-se a Ahab, e havia uma fome severa em Samaria. E ele também se apoiou. Os primeiros reis, 18. Esta história é para te deixar saber que você pode prestar que o mal deve vir para um fim na sua vida. Deus te deu acesso a ele. Com esse acesso, você pode fazer todas as coisas por Cristo. Há uma pergunta que você precisa perguntar a si mesmo e te dar uma resposta. A pergunta é: como eu estava pregando? Sim. Como você está pregando? Você está pregando e você sente que Deus não responde? Verdade, às vezes quando nós pregamos sem o nosso coração conectado às palavras que nós dizemos. Nós só dizemos as palavras porque nosso coração é pesado e estamos grudados. Mas você sabe o que Deus fez de novo para se soltar isso? Ele enviou o Espírito Santo. A Bíblia diz que não sabemos o que devemos pregar, como deveríamos. Mas o Espírito mesmo faz intercessão para nós, com grunhidos que não podem ser exaltados. Deus nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar. O Espírito Santo nos vê no nosso coração. Ele sabe quando estamos agredidos. Ele sabe cada palavra que não podemos dizer, e Ele nos ajudará a apresentá-los a Deus. Você ainda está confundindo a eficiência da sua praia? Não deixe o Devus fechar sua boca e reforçar de falar com Deus. Se você parar falando com Deus, você está se movendo longe de Ele. Há um famoso dizer que se você ainda pode abrir sua boca para dizer em nome de Jesus, ainda há esperança por você. Você quer que o Deva pegue essa esperança de Jesus de você? Deus diz em Provérbios 28, verso 17, que eu amo eles que amam-me e aqueles que me procuram cedo vão me encontrar. Você está procurando Deus agora antes de que seja muito tarde? O trabalho que você está procurando, você já falou com Deus sobre isso? O dinheiro, a ajuda que você precisa, você já falou com Deus sobre isso? Você já gastou dinheiro para se desistir de uma infecção, mas você já gastou tempo para falar com Deus sobre isso? Antes de pegar o telefone, primeiro de tudo, vá para o trono. Deus nunca está cansado de ouvir nossas palavras.